Existe uma verdade que poucos aceitam. O mundo não vai ser justo com você. As pessoas não vão te aplaudir no começo. A vida vai te testar até o limite. E sabe o que separa os que constroem algo real dos que vivem reclamando? Não é sorte, não é talento. É algo que acontece aqui dentro, na parte de você que ninguém vê. É a capacidade de continuar quando tudo diz para parar. É a força de não se abalar quando o mundo inteiro tenta te derrubar. Se você quer construir uma vida que ninguém pode destruir, presta atenção no que vou te revelar agora. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é motivação barata. É a verdade crua sobre como se tornar alguém que o mundo não consegue mais controlar. Você já percebeu que existem pessoas que parecem imunes ao caos? Elas não gritam, não se desesperam, não imploram por atenção. Elas simplesmente andam, e quando andam, algo nelas comunica uma força que não precisa de palavras. Isso não é personalidade, isso não é genética, isso é controle interno. Essa é a habilidade mais rara que existe, dominar o próprio espaço mental enquanto tudo ao redor desmorona. A maioria das pessoas entrega o controle da própria mente para qualquer coisa. Uma crítica destrói o dia delas, uma rejeição paralisa a semana, um comentário maldoso vira obsessão por meses. Elas não percebem, mas estão vivendo sob comando externo. São marionetes emocionais reagindo a tudo, controladas por tudo, destruídas por qualquer vento contrário. Mas existe um pequeno grupo que aprendeu algo diferente. Eles entenderam que a única coisa neste mundo que realmente pertence a você é o território da sua mente. E quando você domina esse território, quando você decide o que entra e o que não entra, quando você escolhe qual pensamento vai alimentar e qual vai ignorar, você se torna intocável. Não porque nada te atinge, mas porque você decidiu que nada vai te controlar. Isso é poder real. Não é o poder de gritar mais alto, de ter mais seguidores, de aparentar sucesso. É o poder silencioso de olhar para a tempestade e decidir não se mover. É a força de estar quebrado por dentro e ainda assim não entregar sua dignidade para quem está assistindo. A maioria nunca vai ter isso, porque isso exige algo que poucos estão dispostos a fazer, abrir mão da necessidade de reagir. Quando alguém te ofende, seu instinto grita para responder, para provar que está certo, para destruir quem te atacou. Mas os fortes fazem diferente. Eles respiram, observam, calculam e muitas vezes simplesmente seguem. Porque eles sabem que reagir é entregar poder, é colocar sua paz nas mãos de quem não merece nem sua atenção. Quando você entende isso, quando você realmente absorve que silêncio pode ser sua arma mais devastadora, você muda de nível. Você para de viver apagando incêndios emocionais e começa a construir um império interno que ninguém pode invadir. Agora, presta atenção porque aqui mora o segredo que ninguém quer ouvir. Tudo que você admira em alguém bem-sucedido, a calma, a confiança, a presença forte, não veio de um dia para o outro. Veio de 1000 dias invisíveis. Veio de acordar quando o corpo implorava por mais 5 minutos. Veio de estudar quando a mente gritava por distração. Veio de continuar quando não havia plateia, quando não havia likes, quando não havia ninguém dizendo que você estava no caminho certo. Isso tem um nome: disciplina. E disciplina não é o que você faz quando está motivado. Disciplina é o que você faz quando está destruído, exausto, duvidando de tudo, mas ainda assim levanta e faz. A maioria das pessoas vive de emoção. Quando se sentem bem, produzem. Quando estão inspiradas, agem. Quando recebem elogios, continuam. Mas e quando nada disso acontece? Quando o mundo está em silêncio, quando ninguém está olhando, quando não tem recompensa imediata, aí elas param.
aí elas desistem, aí elas inventam desculpas e culpam o universo. Mas os que vencem de verdade operam em outra frequência. Eles não esperam sentir vontade. Eles criam vontade através da ação repetida. Eles não precisam de motivação externa porque construíram um motor interno que funciona independente das circunstâncias. E esse motor foi construído no escuro, longe dos olhos de qualquer um. Você quer saber como se tornar inabalável? Comece a fazer as coisas que ninguém vê. Comece a treinar sua mente quando ninguém está aplaudindo. Comece a ser consistente mesmo quando não há resultado visível. Porque é exatamente nesse período invisível que se forma o caráter de ferro. É no anonimato que se forja a força, que depois ninguém consegue explicar de onde veio. As pessoas vão te perguntar: como você consegue ser tão focado? Como você não se abala com nada? E você vai sorrir por dentro, porque você sabe. Foram 1000 madrugadas sozinho. Foram 1000 decisões difíceis que ninguém testemunhou. Foram 1000 vezes que você quis desistir, mas escolheu dar mais um passo. Essa é a verdade que ninguém posta nas redes sociais. Sucesso real não é bonito. É suado, é solitário, é silencioso. E tem mais. Disciplina não é sobre punição. Não é sobre se torturar. É sobre respeitar tanto o seu futuro que você está disposto a desconfortar seu presente. É você dizendo não para o prazer imediato porque enxerga algo maior lá na frente. É você escolhendo o caminho difícil porque sabe que o caminho fácil só leva ao mesmo lugar onde todo mundo está preso. E quando você faz isso repetidamente, algo muda em você. Você para de ser escravo dos próprios impulsos. Você para de precisar de validação externa para continuar. Você se torna autossuficiente emocionalmente. E isso é liberdade real, mas tem algo ainda mais profundo que preciso te revelar. Porque até agora falei sobre controle mental e disciplina, mas existe um terceiro elemento que transforma tudo isso em algo inquebrável. É sobre o que você faz com a dor. Porque todos nós sangramos, todos nós caímos, todos nós enfrentamos momentos onde parece que não há saída. A diferença é o que você escolhe fazer quando isso acontece. E é exatamente essa escolha que define se você vai se tornar mais forte ou vai se destruir. A dor vai chegar. Não importa quão disciplinado você seja, não importa quão forte seja sua mente, a vida vai te acertar. Vai te tirar pessoas que você ama. Vai te negar oportunidades que você merecia. Vai te colocar de joelhos em momentos onde você achava que estava no controle. E é exatamente aí, nesse ponto de quebra, que você tem uma escolha. Você pode deixar a dor te destruir, te amargurar, te transformar em alguém que vive culpando o mundo. Ou você pode usar essa dor como combustível. Pode deixar ela te forjar, te fortalecer, te moldar em alguém que nenhuma tempestade futura consegue mais derrubar. A maioria escolhe fugir. Eles anestesiam a dor com distração, com vícios, com negação. Eles fazem de tudo para não sentir, para não encarar, para não processar. Mas sabe o que acontece com dor não processada? Ela não desaparece, ela se acumula. Ela vira raiva, vira depressão, vira autossabotagem. Ela te destrói de dentro para fora, lentamente, silenciosamente. Mas os fortes fazem diferente. Eles sentam com a dor. Eles olham nos olhos dela. Eles perguntam: o que você veio me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Como eu saio daqui mais forte do que entrei? E quando você faz essas perguntas, quando você escolhe extrair lição ao invés de apenas sofrer, algo extraordinário acontece. A dor para de ser sua inimiga e vira sua professora. Pensa comigo. Todas as pessoas que você admira, que você olha e pensa, eu quero ser assim, todas elas têm uma coisa em comum. Elas sangraram, elas perderam, elas foram humilhadas, rejeitadas, quebradas, mas ao invés de se vitimizar eternamente, elas usaram isso, elas transformaram a ferida em sabedoria.
Elas pegaram a raiva e canalizaram em trabalho. Elas pegaram a solidão e transformaram em foco. E quando você faz isso, quando você decide que sua dor não vai te definir, mas sim te refinar, você se torna perigoso. Porque agora você tem algo que ninguém pode tirar, cicatrizes que viraram armadura. Mas atenção, isso não significa fingir que não dói, não significa ser insensível. Significa ser honesto com a dor, sentir ela plenamente, mas não se afogar nela. É você dizendo, isso está me destruindo agora, mas não vai me destruir para sempre. Eu vou atravessar isso. Eu vou sair do outro lado. E quando eu sair, nada mais vai me assustar da mesma forma. Porque se eu sobrevivi a isso, eu sobrevivo a qualquer coisa. Essa mentalidade, essa escolha consciente de usar a dor, ao invés de ser usado por ela, é o que separa os que crescem dos que apenas envelhecem reclamando. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer falar. Todo mundo quer mostrar, provar, anunciar cada passo que dá. Mas aqui está uma verdade incômoda. Quanto mais você fala, menos você faz. Quanto mais você anuncia seus planos, mais você dissipa a energia que deveria estar usando para executar. Silêncio não é timidez. Silêncio não é medo. Silêncio é estratégia. É você guardando sua energia para o que realmente importa. É você entendendo que não precisa se explicar, não precisa se justificar, não precisa convencer ninguém de nada. Você só precisa agir. Repara nas pessoas que realmente constroem algo sólido. Elas não estão o tempo todo nas redes sociais falando sobre o que vão fazer. Elas estão trabalhando, elas não estão discutindo com críticos. Elas estão evoluindo, elas não estão provando valor, elas estão criando valor. E quando finalmente aparecem com resultados, ninguém entende de onde veio. Parece mágica, mas não é mágica. Foi silêncio produtivo, foi foco enquanto todos estavam distraídos, foi trabalho enquanto todos estavam reclamando. O silêncio protege você de duas coisas mortais, inveja e sabotagem. Quando você anuncia demais, você atrai olho gordo, você atrai quem quer te parar, você atrai energia negativa de quem não quer te ver crescer. Mas quando você se move em silêncio, você pega todo mundo de surpresa. Você avança sem resistência, você constrói sem interferência. E quando menos esperam, você já está 3 níveis acima. Isso não é ser falso, não é ser antissocial, é ser inteligente. É entender que o mundo não precisa saber de tudo. Suas lutas são suas, seus processos são seus, suas vitórias vão falar por si mesmas na hora certa. E tem mais. Silêncio também te protege de você mesmo, porque quando você fala demais sobre o que vai fazer, seu cérebro recebe uma pequena dose de dopamina, como se você já tivesse feito. E aí a motivação para realmente fazer diminui. É científico. Quanto mais você anuncia, menos você executa. Então aprende isso. Fala menos, faz mais. Anuncia menos, entrega mais. Justifica menos, age mais. Porque no final, ninguém se importa com seus planos. Eles se importam com seus resultados. E resultados não precisam de legenda. Eles falam sozinhos. Eles provam sozinhos. Eles convencem sozinhos. Quando você chega em um nível onde suas ações gritam mais alto que qualquer palavra, você entendeu o jogo. Você entendeu que os verdadeiramente poderosos não precisam anunciar poder. Eles simplesmente o exercem, em silêncio, com firmeza, sem alarde. E agora a parte que vai incomodar muita gente. Você não pode carregar todo mundo com você. Tem pessoas que vão ficar para trás. Tem amizades que vão morrer. Tem familiares que não vão entender. E você precisa fazer as pazes com isso. Porque crescimento real é solitário. Quando você começa a mudar de verdade, quando você começa a se disciplinar, a controlar sua mente, a agir em silêncio, você automaticamente se distancia de quem vive no caos.
E eles vão sentir isso. Eles vão te chamar de mudado, de frio, de orgulhoso. Mas a verdade é que você apenas decidiu parar de viver na frequência deles. Isso assusta quem não tem coragem de mudar a própria vida. Solidão não é punição. Solidão é preço. É o preço que você paga para se tornar alguém que a maioria nunca vai ser. É o preço de escolher crescimento ao invés de aceitação. É o preço de priorizar seu futuro ao invés de agradar o presente de todo mundo ao seu redor. E sim, vai doer. Vai ter noites onde você vai se sentir incompreendido. Vai ter momentos onde você vai olhar ao redor e perceber que está sozinho. Mas aqui está o segredo. Essa solidão é temporária. Porque enquanto você está sozinho construindo, você está se preparando para atrair um novo círculo. Um círculo de pessoas que vibram na mesma frequência. Pessoas que também estão focadas, disciplinadas em evolução. E quando você encontra essas pessoas, você percebe que valeu a pena deixar todo o resto para trás. A maioria prefere estar acompanhado, mesmo que seja por quem te puxa para baixo. Eles preferem aprovação social ao invés de crescimento pessoal. Mas você não pode ser maioria se quer resultados de minoria. Você não pode ter mentalidade de elite e continuar aceitando energia medíocre ao seu redor. Então você escolhe. Ou você fica confortável com pessoas que não te desafiam, que não te inspiram, que não te elevam. Ou você aceita a solidão temporária, sabendo que ela está te preparando para conexões reais, profundas, poderosas. Pessoas que vão somar, não subtrair. Pessoas que vão te empurrar para frente, não te segurar no lugar. E tem um detalhe importante. Solidão te ensina algo crucial: autossuficiência emocional. Quando você aprende a ficar bem sozinho, quando você não precisa de validação constante, quando você consegue sentar em silêncio com seus próprios pensamentos sem entrar em desespero, você se torna completo. Você para de buscar nos outros o que só você pode dar para si mesmo. E aí sim, você está pronto para relacionamentos saudáveis. Porque você não está mais carente, você está inteiro. Você não busca alguém para te completar, você busca alguém para somar com quem você já é. E isso muda tudo. Então escuta com atenção. Se você chegou até aqui, você já sabe. Você não é como a maioria. Você não aceita mediocridade. Você não se contenta com migalhas. Você quer construir algo real, algo sólido, algo que ninguém pode destruir. E agora você sabe o caminho. Dominar sua mente, disciplinar suas ações, usar sua dor, agir em silêncio, aceitar a solidão necessária. Esses não são passos fáceis. Esses não são caminhos populares, mas são os únicos que levam para onde você quer chegar. A maioria vai continuar reclamando, reagindo, se vitimizando, mas você não. Você escolheu diferente. E deixa eu te dizer uma coisa: o mundo precisa de pessoas assim. Precisa de gente que não se abala. Precisa de gente que continua quando tudo diz para parar. Precisa de gente que lidera pelo exemplo, que inspira pela postura, que transforma dor em poder. Você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas exatamente como você, trabalhando em silêncio, construindo no escuro, se preparando para o dia em que o mundo não vai poder mais ignorá-las. E esse dia vai chegar, não porque você implorou por reconhecimento, mas porque você construiu algo tão sólido que não tem como não ser visto. Respira fundo agora, olha para dentro, sente a força que está crescendo em você. Você não é mais aquela pessoa que se abalava com qualquer coisa. Você está se tornando alguém que o mundo não consegue mais controlar. Alguém que escolhe suas batalhas. Alguém que guarda sua paz como tesouro. Alguém que age enquanto outros só falam. Continue nesse caminho. Não importa quem duvida. Não importa quem ri. Não importa quem te abandona. Você está construindo algo maior que a opinião de qualquer um.
Você está construindo uma vida que é sua, que ninguém pode invadir, que ninguém pode destruir. Se essa mensagem tocou você, se isso faz sentido no seu momento, deixa o like, se inscreve no canal Segredos de Dale Carnegie e comenta aqui embaixo: eu sou inabalável. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão acordando para o próprio poder. Lembre-se, a força está dentro de você. Sempre esteve. Agora você só precisa escolher usá-la. Nos vemos no próximo vídeo.